Então, lembrando que uma força qualquer, né, assim como essa que está no nosso AVA, no nosso desenho, inclinada, por exemplo, ela pode ser decomposta em duas componentes. Uma normal, a superfície, né? Normal significa perpendicular à superfície, e a outra paralela ou tangencial, né? A gente tratou como FT, essa segunda componente. Cada uma dessas forças, né, aplicadas em uma determinada área, elas causam, né, um efeito. Então, na seção 1.1, a gente viu que a força, a componente tangencial, ela causa, dividido, né, por uma área, uma força dividida por uma área, ela causa a chamada tensão de cisalhamento, que foi o tema da 1.1. Agora, a 1.2, a gente vai estudar o efeito na outra componente. Então, uma força normal, né, uma força perpendicular à superfície. Se essa força for dividida pela área sobre a qual ela está sendo aplicada, ela causa um outro fenômeno, que a gente conhece como pressão. Então, esse conceito de pressão, né, que ele está lá destacado lá no nosso material, ele é definido como uma força normal à superfície dividido pela área. Pressão é força sobre área. Como sempre foi, né? Isso já apareceu, essa grandeza é muito importante, já apareceu em outras disciplinas, principalmente de física. Tem que lembrar que a notação é importante. O P é minúsculo, né, para pressão. Se pressão é força sobre área, a unidade de medida dela vai ser no SI, Newton dividido por metro quadrado. Então, estou colocando os recortes aqui do nosso livro, que vocês vão ler, não é mesmo? Então, vamos lá. A unidade de pressão é Newton por metro quadrado, também chamada, que a gente vai adotar sempre, a gente vai referenciar a unidade de pressão no SI como Pascal. Pascal. Não é com Q, é com C. Pascal. Pressão é uma grandeza muito importante para caracterizar os fluidos, né? A gente está no mundo dos fluidos aqui. As unidades 1 e 2 do nosso livro, da nossa disciplina, elas vão abordar a mecânica dos fluidos. E pressão é uma das principais grandezas para definir o fluido. Então, lembrando, pressão é força normal sobre a área. Então, seguindo com o nosso material, para ilustrar o conceito de pressão, a gente imagina, né? A gente pega o exemplo de um cilindro, tá? Com um êmbolo. Então é um recipiente fechado, mas com uma parede, né, uma parede superior móvel, por isso que chama êmbolo. Você aplica uma força aqui que já está marcada como força normal, porque ela está a 90 graus dessa superfície. Tá vendo? Um ângulo de 90, ângulo reto. Então já posso chamar ela de força normal. E uma força normal aplicada sobre uma área, né, o Azinho aqui de área, né, gera uma pressão. Observem que a pressão ela é distribuída ao longo de todo o fluido. Aqui dentro tem fluido, pode ser líquido, pode ser gás. Uma força, mesmo que localizada, né, nesse desenho ele está dizendo muitas coisas. Uma é que a força é localizada, dividida por uma área, gera pressão no fluido. Então, até agora a gente está tratando de certa forma qualitativa nessa questão. Para ilustrar melhor de forma quantitativa, que é o que interessa para vocês, engenheiros, a gente vai colocar alguns números aqui para testar, né, e memorizar essa grandeza da pressão. Ó, primeiramente, aplicamos uma força de 100 newtons em uma área de 10 centímetros quadrados. Algo que eu espero que chame a atenção de vocês é que a força aqui está no SI, beleza? A área sobre a qual ela está sendo aplicada não está no SI, né? Se estivesse, ela teria que estar em metros quadrados.
mas isso não tem problema, tá? Vai ser criada uma unidade, ó, Newton por centímetro quadrado, a gente trabalha com ela. Não existe uma exigência de sempre se trabalhar no SI, tá? Então, a gente aplica 100 newtons em uma área de 10 centímetros quadrados, calculando a pressão, a gente tem P igual a F normal, né, sobre a área, 100 sobre 10, que dá 10 newtons por centímetros quadrados. Então, se aquela força lá do slide anterior for de 100 e aquela área for de 10, é essa a pressão que está sendo exercida sobre o fluido. Para a gente entender como que varia a pressão, como que varia a pressão, se a gente modificar essas outras grandezas, então a gente vai testando valores. Por exemplo, ó, o segundo item diz, se dobrarmos a intensidade da força normal aplicada, consequentemente, dobraremos a intensidade da pressão. Como é que eu sei disso? É matemática, né? Então, P é F sobre A. Se eu dobro a força, a pressão, as duas estão na parte de cima, digamos, né, das frações, são diretamente proporcionais, então dobra também. Testando para verificar, ó, P é F sobre A, a força agora é de 200 e a área é a mesma, de 10 centímetros quadrados. A nova pressão dá, fazendo a continha, 20 newtons por centímetros quadrados. Comparando com a primeira, dobrou. Simples. Após essa verificação, vamos supor novamente que uma força de 100 é aplicada em uma área de 10. Essa é a condição 1, né? A gente já calculou até o valor dela. Tem-se que, agora um novo teste, uma nova condição. Tem-se que, se dobrarmos a área de aplicação dessa força, ele vai querer saber o que vai acontecer, né? Se a gente dobrar a área. Verificaremos que a pressão diminui sua intensidade pela metade. Então, pressão é força sobre a área é inversamente proporcional à pressão. Então, se a área aumenta, a pressão diminui. A pressão é força sobre área. A força, ele falou que é de 100. Continua, né? Então, coloca 100 newtons. Tá, a área dobrou. Era 10, passou a ser 20. Fazendo a continha, 100 para 20, 5 newtons por centímetro quadrado. Certo? Bom, seguindo com mecânica dos fluidos, o pessoal que fez Física 2, aliás, Física Energia, né, além de outras disciplinas, já teve, né, contato, já teve conhecimento sobre essas grandezas, essas equações e essas teorias. Teorema de Stevin, por exemplo, a gente já passou em Física 2. Vocês que tiveram um excelente professor de Física 2 devem se lembrar, né? Ó, o Teorema de Stevin nos diz que a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido estático, né, um fluido de repouso, a gente está nesse mundo ainda, a diferença de pressão é igual ao produto do peso específico, seção ponto 1, é o gama, multiplicado pela diferença de cotas de alturas no eixo Z entre esses dois pontos. Parece complexo, sempre assim, né? Uma teoria, na hora de se apresentar, na primeira vez que a gente vê, ela tem que ser genérica. Então pode parecer um pouquinho complexa, mas a equação é bem simples. Eu destaquei aqui, ó, que o mais interessante e importante é notar que a pressão só varia com a altura no fluido. Então, o que esse teorema nos diz? O teorema de Stevin nos diz que a pressão, aqui tem uma garrafinha com fluido, né? A pressão no ponto mais baixa, no ponto mais baixo, é igual à pressão no ponto mais alto, ó, PA é igual a PB mais gama vezes ΔH. ΔH é o desnível, a diferença de alturas. No ponto A, está mais baixo, né, no fluido, a pressão é maior do que no ponto B. E como calcular, o teorema de Stevin nos diz, ó, PA, ponto mais baixo, pressão, tá, no ponto mais baixo é igual a pressão no ponto mais alto, mais gama ΔH. O importante, que é o que eu destaquei no slide anterior, é a diferença
de alturas, tá? Não importa que no desenho os dois pontos aqui estão alinhados, né? Um está bem embaixo do outro, verticalmente eu digo. Mas se o A tivesse deslocado horizontalmente, um pouquinho para a esquerda, a conta ia ser a mesma, tá? O que importa é a diferença de alturas. Pressão no ponto A é igual a pressão no ponto B. B é mais alto, A mais baixo. Mais gama. O gama é o peso específico do fluido. Então, esse resultado vai variar de acordo com o tipo de fluido utilizado. Se for água, o gama vale 10 a quarta, 10.000 newtons por metro cúbico. E o ΔH a apostila aborda com valores, né, específicos de altura, de profundidade, mas saiba que esse valor tem que ser positivo e é só a diferença, a distância entre os dois pontos de referência. Geralmente, para a gente calcular uma pressão, né, de interesse, a gente tem que saber a pressão no outro ponto. Então, por exemplo, eu quero calcular a pressão no ponto A, tem que saber a do B. E geralmente a gente, por exemplo, num reservatório como esse aberto, a pressão atuante na superfície aqui do líquido, a gente sabe, é a pressão atmosférica. E a gente geralmente usa esse é um ponto interessante, importante para a gente usar como valor para PB, por exemplo. Então, exemplificando lá a aplicação do teorema de Stevin, usando aquela mesma garrafinha, eu engordei um pouquinho a garrafinha aqui, mas está lá, ó. Exemplo de aplicação, cálculo da pressão no ponto B. Ponto B esse mais alto, né? Peguei os valores da nossa apostila, do nosso AVA, daí tá assim, ó. Pediu para usar a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a pressão que a gente sente, né, devido à presença de atmosfera. Essa pressão a gente adota como aproximadamente 10 a quinta pascal, tá? Se você for mais preciso no valor, por exemplo, o livro usa esse valor de 101,3 quilopascal, né? Então vai ter que ser explicitado o valor, mas tem que saber que ao nível do mar, né, a pressão atmosférica é 10 a quinta pascal. Então tá, tendo a pressão atmosférica de 101,3 kPa, o ΔH, a distância entre os pontos, quais pontos? Ó? Eu estou tomando como referência aqui, pelo desenho, espero que fique claro para vocês, o ponto B, em relação à superfície da água, ΔH, ele está a 10 centímetros de profundidade. Então é só usar o ΔH, né? A distância entre esse ponto aqui, que vai ser o ponto mais alto meu, vai ser na superfície da água, contato com o ar, e o outro é o ponto B. A distância vai ser 10 centímetros. Ó, centímetros. Na hora de fazer as continhas, tem que passar tudo para o sistema internacional, hein? Eu marquei aqui as cotas, né, em altura. HB está lá no nosso livro, menos 10 centímetros. Quer dizer que é a profundidade de 10, né? O que a gente vai usar? A teorema de Stevin. Está marcado em amarelinho aqui, ó. PA, né? Esse PA e PB é pressão no ponto mais baixo é igual a pressão no ponto mais alto, mais gama ΔH. Então, como já expliquei, a referência é o nível da superfície da água, beleza. Continha, a parte mais legal lá. Pressão no ponto... Ah, aqui eu coloquei certinho, ó. Não coloquei a expressão genérica de Stevin usando A e B, coloquei pressão no ponto mais baixo igual no ponto mais alto, mais gama ΔH. Trocando os valores, ó. O ponto mais baixo vai ser o PB, né, pensando nesses dois, né? PB igual. O ponto mais alto é lá na superfície, atmosférica, né? O recipiente está aberto, quem atua é a pressão atmosférica no ponto, mais gama vezes. Essa parte ficou feia, né? Menos, menos. Eu quis seguir a anotação que a apostila, que o AVA usou, para fazer a continha, ó, 0, que é o ponto mais alto, né? A cota dele seria 0, e aqui em B seria menos 10, coloquei ΔH como final, menos
inicial, digamos, ó, menos menos vai dar mais, mas, de novo, essa parte do ΔH é só você entender como a diferença, né, de alturas entre os dois pontos de referência. 10 centímetros, não precisa fazer essa continha. Já escreve 10 centímetros, ou, melhor, né, em metros, 0,1 metros. Substituindo tudo, olha lá, pressão atmosférica, 101,3. Lembra que no slide anterior estava assim, 101,3 kPa. Olha o quilo aqui, ó, 10ª. Mais, seguindo, o fluido qual é? Ah, é água. Então vocês têm obrigação de saber que o gama da água é 10⁴. E a diferença de alturas, 0,1. Fiz a continha e deu PB igual a 102.300 Pascal. Para acertar, numa nomenclatura mais elegante, igual o nosso curso merece, ao invés de tratar como Pascal, eu coloquei como 102,3 kPa. Tá bom? Confiram lá. Certo. Espero que o arquivo não fique muito pesado. Mas não dá para calcular o ponto A, aliás, o ponto mais alto, e deixar quieto o ponto mais baixo, né? Então, continuando com o exemplo de aplicação, eu estou calculando o ponto agora, a gente vai mudar agora o ponto, cálculo da pressão no ponto A, que é aquele mais embaixo aqui. Vocês perceberam que o ponto A ele tem que ter uma pressão maior do que o ponto B. Isso está ilustrado aqui. A água, né, pelo furo, alcança uma distância menor lá em cima, né, a que sai lá de cima do que a que sai lá de baixo. Isso representa uma pressão maior aqui, certo? Então, anotei pressão atmosférica, né, mais precisa, que a gente está usando, 101,3 kPa. O ΔH, entre os pontos inicial, estou tomando como referência. O que eu estou tomando como referência aqui? Pela chave é lá na superfície. Então esse ΔH está errado, hein? É 20. Eu vou corrigir, mas vocês corrijam aí também. 20. Né? Ponto até a superfície. Tem dois jeitos de fazer, tá? Eu podia tomar esse ponto secundário. Tá vendo? A equação de Steven é sempre dois pontos de referência. Você tem um, calcula o outro. Eu vou fazer aqui usando esse de referência como superfície da água de novo, beleza? Eu poderia ter feito usando esse ponto B também. Aí sim o meu ΔH, se eu fizesse usando o ponto B, seria novamente de 10 centímetros. Tá? Sugiro que vocês testem isso e tem que dar o mesmo resultado. Eu vou seguir fazendo, ó, ponto A em relação à superfície. A cota do ponto A em altura, né, marcada negativa porque é uma profundidade de 20 centímetros. Então vamos lá, o desenho é o mesmo, né? Aqui eu corrigi, ó, que belezinha. Ó. ΔH é 20, continhas. O que eu anotei aqui? Referência, nível da superfície d'água. Obrigado, Vinícius. Podemos, também falei, ó, que beleza. Podemos, ao invés, utilizar o ponto B, que era esse aqui, utilizar o ponto B também. O resultado será o mesmo, tá? Testem isso, tá? Utilizando a superfície d'água contra o ponto A que eu quero medir, beleza? Vamos lá. Então, a pressão no ponto mais baixo é igual à pressão no ponto mais alto, mais essa diferença, gama, né, que depende do material do fluido, vezes ΔH. Então, lá no ponto mais baixo, a gente chamou de A, então vai ser PA é igual a PATM, ó, pressão atmosférica, mais gama vezes a continha daquele desnível. Eu não gosto de fazer isso aqui, eu prefiro já atacar direto. Eu já sei que são 20 centímetros, coloca 0,20, né? Em metros, porque todo mundo no SI. Se está todo mundo no SI, o resultado vai ser em Pascal, porque a pressão no SI é Pascal, né? Que representa Newton por metro quadrado. A minha continha deu 103.300 Pascal, deixando de uma forma de uma apresentação melhor, 103,3 kPa, certo?
pontos de destaque. A pressão de dois pontos situados na mesma cota, ou seja, na mesma altura, é a mesma. Então, se eu tivesse ponto, sei lá, C qualquer, né? Num recipiente qualquer com fluido. Se eu deslocar numa mesma altura, né, lateralmente, a pressão tem que ser a mesma, porque o que importa é a altura, tá? Para pressão em fluido. Lembrem disso, tá? Pode ser que caia uma questão com pegadinhas referente a isso aqui. Enfim, ó, a distância física entre dois pontos em relação aos eixos x e y não influencia na diferença de pressão entre eles. É a mesma informação, né? Se eu ando em x, y mais o z, que é a altura, que é o que interessa, continua o mesmo, não muda a pressão. Então esse aqui é a mesma coisa que esse. E o terceiro ponto está escrito assim, o que está escrito aqui? Ah, para gases. Para gases. Gases é um mundo um tanto quanto diferente dos líquidos, né? A maioria dos exemplos nossos trabalham com líquidos. Por quê? Porque o peso específico, né, do gás e também a sua massa específica, que são relacionados, são muito baixos, né? São muito baixos. A massa específica, ou se você quiser, a densidade é muito baixa para os gases. Então deve ser escrito dizendo aqui, ó, se o peso específico do gás for muito pequeno e a diferença de cotas entre dois pontos não for muito grande, tem-se que a diferença de pressão entre esses dois pontos é desprezível. Então, para gases, né, essas duas afirmações aqui são desprezíveis, né? Mesmo você variando um pouquinho a altura, a pressão não muda tanto. Conceito de pressão absoluta e efetiva. Ah, foi efetiva que ele usou. Legal. É que às vezes a gente chama de efetiva, outros autores chamam de relativa. Falar em autores, vocês acharam o livro do Franco Brunetti, Mecânica dos Fluidos? Usem ele e façam todos os exercícios, tá bom? Ó, pressão absoluta. Poxa, pressão absoluta é a pressão total. Olha esse gráfico é bonito, ó. Quando a gente fala em pressão efetiva, a gente tem um salto aqui que é a pressão atmosférica, né? Pressão atmosférica nas atividades usuais nossas está sempre presente, está sempre lá, sendo contabilizado. Então, quando a gente pensa, voltando aqui, ó, pressão absoluta, você está somando a pressão efetiva no seu dispositivo, sei lá, no seu cilindro, no seu sistema, na tubulação, está somando ela com a pressão que está sempre lá, atmosférica, a não ser que ela seja retirada, né? Em termos assim de sistemas a vácuo. Então vamos lá. Pressão absoluta é quando você soma a atmosférica com a pressão efetiva. Pressão efetiva é quando você quer isolar a pressão somente atuante naquele dispositivo. Então vai ter um desenho aí para frente. Ah, é o próximo. Vai ficar mais claro isso. Só para contabilizar, ó, quantificar, pressão efetiva é dada por absoluta menos a pressão atmosférica. Pressão atmosférica equivale a 10 a quinta Pascal, tá? Tá gravando? Tá. Ó, olha lá que desenho bonitinho. Eu tirei desse site aqui, ó. Automação e cartoons, blá 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 blá. Manômetros de pressão. Então, um instrumento, ó, o manômetro aqui. O que o milímetro tá falando? Precisamente sendo aquele manômetro lá em cima. Era pra achar graça? Precisa da medição daquele manômetro lá em cima. Ah, bom, o desenho é bem bonitinho. Ó. Tem um manômetro, ó, um sistema. Ah, tem vários, né? 1, 2, 3. Tem outro aqui que deve ser um medidor de pressão. Manômetro, aqui está um esquema dele. É uma barra, tá? Cuja tubulação transmite a pressão, né, do ponto em que ela está ligada. Então, se essa tubulação está sob pressão, ele transmite essa pressão para o seu reloginho. E aquela pressão, lembra, a pressão é força, né? Força dividida pela área. Tem uma força relacionada e a força faz defletir, girar, né? A barrinha, a haste, e com ela você, né, a indústria calibra ele para que se meça a pressão correspondente. Geralmente o manômetro ele é calibrado para que o zero dele seria equivalente à pressão somente atmosférica. Então tenho aqui um manômetro real, né?
2, aliás, tá medindo queda ou aumento, hein? Não sei se ele corre para lá ou para cá. Teve uma diferença de pressão daqui para esse ponto para esse, né? Lendo esses dois manômetros. Mas como eu dizia, os manômetros são instrumentos de medição de pressão efetiva, tá? Ou relativa. Então ele desconsidera a parte da pressão atmosférica, tá bom? Muito utilizado isso aqui, muito. Olha lá, mais uma lei. Lembro dessa lei de Pascal. Cara, é importante, hein? Essa lei é um enunciado. Não tem uma conta assim explícita, né? Quantificando a situação. Vejam bem. Lei de Pascal. O enunciado dessa lei diz que a pressão aplicada em um ponto de fluido em repouso transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. Olha que coisa incrível. Todos. Então, sistemas hidráulicos, elevador hidráulico, sei lá, freio hidráulico, qualquer coisa hidráulica, ele usa dessa lei, né, desse princípio para ser estabelecido o seu funcionamento. Então, ó, a pressão aplicada em um ponto de fluido transmite-se integralmente sobre todos os outros pontos do fluido. É uma comunicação incrível, muito útil para nós. Separei uma questãozinha bem facinho aqui para ilustrar o princípio, a lei de Pascal. No livro tem um exercício sobre, acho que elevador hidráulico, tá? E espero que vocês lembrem disso, porque eu cobrei tanto lá em Física Energia. Treinem ele, façam ele, tá? Importante, coloca 3 asteriscos. Então, a lei de Pascal, né? Transmissão da pressão sobre todo o fluido. Então, é o antes e depois. Antes estava lá o meu fluido, bonitinho, 3 pontos de referência nele. Lembrando que quanto mais baixo no fluido, maior a pressão. Então, aqui a pressão é menor, intermediária, maior. Né? 1, 2, 3. Espero que vocês estejam vendo o meu ponteiro. Mandei gravar o ponteiro aqui. Tá. Então tá lá o fluido. As pressões registradas para esses pontos 1, 2 e 3 antes eram 1 Newton por. Olha lá, aquela unidade diferentinha lá. 1 Newton por centímetro quadrado, 2 Newton por centímetro quadrado, 3 Newtons por centímetro quadrado, aumentando. Aí foi aplicada, colocou um êmbolo, né, uma parede móvel, e foi aplicada uma força. Nossa, ele apagou aqui. Acho que tinha um Fn aqui de força sobre a área, tá? A força aplicada era de 100 newtons, tá? É normal porque é perpendicular, né? O fluido está confinado aqui. Então a força é de 100 newtons numa área de 10 centímetros quadrados. Então a pressão, marquei pressão P extra. A pressão extra, né? Aplicada nesse sistema, a partir do êmbolo, é de 10 newtons por centímetro quadrado. A pergunta será: após a aplicação da pressão extra no cilindro com fluido, quais serão os novos valores da pressão nos pontos 1, 2 e 3? Interrogação. Lembrando, lei de Pascal, é a transmissão integral da pressão sobre todo o fluido. Então, se ali em cima aumentam a pressão no valor de 10 newtons por centímetro quadrado, quanto vai ficar a nova P1, P2 e P3? Pressões antes, 1, 2, 3, e depois, cortou, não sei, ó. Depois ficou, o que era 1 ganhou 10, ficou 11, o que era 2 também ganhou 10, ó a transmissão integral aqui, ó, ficou 12, o que era 3 também ganhou 10, em todos os pontos, ficou 13 newtons por centímetros quadrados. Entendido? Ah lá, a gente tinha passado pelo manômetro, né, para pressões, para medida de, que é um instrumento para medidas de pressões efetivas ou relativas, e tem um instrumento que é para medidas de pressão absoluta, tá? Esse aqui não tem leitura indireta, não tem calibração. What you see is what you get. Ó, o que você vê é o que você tem. Ó que beleza. É o famoso barômetro. A gente tem um barômetro na nossa faculdade. É aquele que está lá no laboratório, na parede, uma madeira vermelhinha. Tem um termômetro menor e tem um barômetro lá.
que é um capilar barômetro, é um capilar, né, que se utiliza de um fluido. Pode ser qualquer um? Pode, mas o mais indicado é o mercúrio, é o Hg. Tá? Por que o mercúrio? Porque o mercúrio tem um peso específico muito alto, né? 136 mil newtons por metro cúbico. Como que ele funciona? Por que é um medidor de pressão absoluta, professor? É porque você tem uma área que está exposta à pressão atmosférica, né? A pressão que devia ser um P minúsculo aqui. Então a pressão exerce, né, a sua força, digamos, na superfície do fluido, e isso faz com que o líquido vá subindo nesse capilar. E o capilar ele é graduado, né? Por exemplo, muitas vezes em milímetros de mercúrio, igual está anotado aqui. E você faz a leitura, ó, quanto que está a pressão atmosférica? Só ver quantos milímetros de mercúrio ela alcançou. Os valores normais de pressão, né? Valores, anotei aqui, valores da pressão atmosférica. 1 atm, né, uma atmosfera. Isso aqui não é SI. No SI é Pascal, né? 10 a quinta Pascal. Né, que lá no começo a gente estava tratando como um valor mais preciso, que era 103, né? 101,3, né? 101,3 kPa. Que mais que eu ia falar? Ah, falei isso. Ah, ou dessa terceira unidade aqui, que é... Então, onde que eu estava mesmo? Então, valores da pressão atmosférica lá na baixada, nível do mar, tá? 1 atm ou 10 a quinta Pascal ou 760 milímetros de mercúrio, que é o tanto que sobe uma coluna de mercúrio em um capilar graduado. Os manômetros, eles podem ser feitos acoplados em tubulações. Então tem diversos tipos desses manômetros, né? Eles são utilizados principalmente para se comparar pressões. Então esse aqui não é aquele manômetro do tipo reloginho. Esse aqui é numa tubulação, manômetro de tubo aberto. Então o desenho A e o B, eles estão os dois sob influência de pressão atmosférica aqui e aqui. O B ele tem um bulbo fechado, tá? Então os sistemas de tubulações como esse a gente consegue medir quanto está a pressão nesse ponto, por exemplo, pensando no desenho B. Se a gente sabe a altura, né, do nível do fluido, a gente chama de fluido manométrico. Esse fluido manométrico é um líquido que a gente coloca nesses tubos, né, para medir. Em geral, é o de maior densidade, é o mercúrio, que é um metal líquido à temperatura ambiente. Qual que vai ser o nosso trabalho? O de vocês, né? Construir a equação chamada equação manométrica. Então, numa tubulação, como aquela que eu mostrei no slide anterior, mas no próximo também, a gente vai calcular as diferenças de pressão. Ó. A diferença, lembra, o delta é sempre a diferença. A diferença de pressão é igual à somatória de gama I, né, o índice I, vezes HI. O que isso quer dizer? Você tem que fazer a somatória sobre a quantidade de substâncias que tem no seu manômetro. Geralmente tem uma mistura. Tem água, tem óleo, tem mercúrio. Se tiverem esses três, por exemplo, esse I vai ser 3. São 3 termos que vão ser. Então a diferença de pressão entre dois pontos no manômetro desse tipo de tubulação, vai ser o gama do mercúrio vezes a altura, a diferença de altura dele, mais ou menos, a gente vai ver o gama da água vezes a altura, a diferença de altura, né, das cotas dela, mais ou menos, vai ficar mais claro no próximo, tá? Vai ser o que? Mercúrio, água e óleo, né? Então, gama do óleo
Cadê? Gama do óleo vezes a altura dele. Então tá lá. Esse manômetro, tá? Tubo fechado nas duas extremidades. Pressão A e pressão B. Tá sendo, a gente vai medir quanto vale a pressão A em relação a B. Cada tipo de achura aqui, né, representa um elemento. Então a gente tem um que começa lá no bulbo A e vai até esse ponto. Temos um segundo material, terceiro fluido, quarto fluido, quinto, sexto fluido. Então tem que ter, na nossa equação, são 6 materiais, tem que ter 6 termos. Gama H, dá uma olhada aqui. Gama H, gama H. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. A regra prática, dizendo assim, né? A regra prática para a utilização da equação é o seguinte: se o nível do seu fluido, a gente parte da esquerda para a direita, tá? O nível baixou, significa que a pressão aumentou. Então o termo vai vir com um sinal de mais. Vejam lá. É o que o desenho está mostrando aqui, ó. Do ponto inicial até o nível primeiro, né? O nível final, aliás, do material baixou, então ganho mais. O segundo termo, ele veio, é sempre pensando em alturas, tá? Não em deslocamento x, y, sempre alturas. O segundo elemento, ele começa, que é esse mais escuro aqui, ó, ele começa nessa altura, vai, caminha à direita, isso aqui não importa, e termina nessa altura. Você vê que ele baixou, comparando essa com essa. Se baixou, aumentou, né, a pressão. Então, o segundo termo vai com o sinal de mais, ó, mais. O terceiro, ele vai sair desse nível, vai para lá em cima. Aumentou, a pressão diminui, lembram? A pressão no ponto mais alto é menor. Então ele ganha menos, menos. E assim por diante, ó. O quarto, ele começa nesse e vai, termina lá embaixo. Aumentou. Tem que ser o mais. Ó o mais aqui, ó. Mais gama 4, H4. O quinto, ele sai desse nível. Veja que eu só quero saber de altura. Não quero saber quanto andou à direita ou à esquerda. Termina mais alto. Então eu ganho menos. Gama 5. É sempre gama vezes H. Gama vezes H. E por final, eu falei o quinto, né? O quinto baixou. O sexto, cadê? O sexto também subiu, né? A cota inicial para a final subiu, então eu ganho menos. E aí você encerra, tudo isso é igual a pressão no ponto B. Veja, tem que começar assim, ó. Pressão no ponto A, baixou mais, baixou é mais, subiu é menos, baixou mais, subiu é menos, subiu é menos, igual a PB. Os termos são sempre gama, H, gama, H, gama, H, gama, H. Se aqui for água, gama da água, e o H é o desnível da água. Ouçam o que eu estou falando, ó. O H representa o desnível, o quanto ele baixou, o quanto ele subiu. Então, nesse caso, H1 vai desse nível primário até aqui, até aqui embaixo. O H2, que é o próximo material, ó, gama 2, H2, ele baixou, ganhou mais, né? É o desnível entre esse ponto inicial até o final, ó. E assim por diante. E esse é o esquema, ó. Baixou mais, subiu a menos, baixou mais, subiu a menos, terminou. A gente tem um exemplo lá no AVA, ó, a figura 1.13, cálculo da diferença de pressão. Então, daí vamos pensar nesse exercício aqui. Deixa eu me localizar. Cálculo da diferença de pressão entre dois reservatórios. O que é isso, professor? Um reservatório está aqui no ponto A, tá? E o outro está acoplado aqui no ponto B. Geralmente assim, tendo uma torre, por exemplo, igual mais ou menos aquele desenho, uma torre aqui, se acopla uma parte do manômetro, né? E a outra torre de referência aqui no ponto B. E você vê como que se comportam essas colunas. Olha que legal, bonito, né? Vejam que Hg significa mercúrio, tá? Mercúrio é metal. Metal, lembrando lá de
Ixi, Maria, tá ficando muito grande esse vídeo. O metal é material com alta densidade, então ele é bastante utilizado e fica sempre lá embaixo, ó, na cota mais baixa. Aqui te misturou. O que é isso aqui? Água, mercúrio, óleo lá em cima, ó. Densidade menor, né? Mercúrio e água. Beleza, tá. Nessa nova situação, problema, calcularemos a diferença de pressão entre dois reservatórios, utilizando o dispositivo mostrado. O dispositivo é um manômetro, olha que coisa linda. Para saber a diferença de pressão, foi isso que ele pediu? Foi. A gente tem que saber, tem que construir a equação manométrica. PA, lembram? Partindo da esquerda para a direita. PA é mais ou menos o nível inicial daqui, ó, desse material que é água, ele desceu, então é mais. Então PA mais gama da água, né, no caso, vezes essa diferença de altura desse ponto até esse, que no desenho está aqui H1. Então é PA mais H1. Agora o mercúrio, daqui até aqui ele subiu, ó, subiu H2. Então é menos gama do mercúrio vezes H2. Próximo material, óleo. Desse nível até esse aqui baixou, então é mais. Mais o gama do óleo vezes... Quanto que ele baixou? Ele baixou, ó, esse H3, cuidado, hein? Isso aqui é pegadinha, hein? H3 não ajuda em nada. Lembra, o H da expressão é o desnível em altura. Então, pensando nesse ponto inicial e esse final, o que interessa é H4. Se baixou é mais, né? Então é mais gama do óleo H4. H3 nem entra no jogo. Aí o próximo material que é mercúrio de novo. Desse nível inicial até esse, subiu H5. Então a gama do mercúrio, H5. Se subiu é menos, hein? Eu falei menos? É menos. Menos gama do mercúrio, H5. Aí tem mais um trechinho aqui, ó. Espero que isso aqui seja um H6. Então vai ser gama da água, H6. Se subir é menos. Menos gama da água, H6. Tudo isso igual a PB. Olha lá, vamos ver se a gente acertou. Vamos ver se o livro acertou. A PA mais baixou mais gama d'água, H1, beleza. Subiu menos gama do mercúrio, H2, beleza. Baixou mais gama do óleo, H4, ele falou H4, beleza. Subiu menos gama do mercúrio, H5, beleza. E o último trecho subiu, menos gama d'água, H6, beleza. Tudo isso igual a PB. O livro acertou. Então, só para finalizar, os valores estão aqui, ó. São esses valores não tem que saber. Por exemplo, se você for bom, você acaba decorando, né? De tanto treinar. Mas o gama do óleo, ó, 8.800 Newton por metro cúbico. Gama da água, 10.000. Né? O peso específico da água é maior que do óleo, por isso que o óleo boia sobre a água. As alturas são... Essas cotas de altura sempre mudam, né? Depende do problema. Só você substituir nas equações. Lembrando que tem que converter o que é centímetro e qualquer outra unidade que não for metro para metro. Então fica 0,10, 0,10, 0,03, 0,04, 0,04, 0,05, 0,08. Depois a continha de vezes, ó, gente. Ó. Você vê que ele passou, ele quer saber a diferença de pressão. Ele passou que era PB para cá e o resto dos números para o outro lado. Ele encontrou o valor de 10.288 Newton por metro quadrado, que é Pascal. Se você quiser, 10,288 kilo Pascal, tá bom? Pessoal, estudem, façam os exercícios, o mínimo dos mínimos. Dos mínimos que você tem que fazer são os 3 que aparecem no final do capítulo. Vocês têm tutor, né? Não dá mais para ficar com dúvida, tá bom? Aí qualquer coisa vocês me escrevam. Lavem bem as mãos, tomem cuidado e vamos seguir em frente. Até mais, gente.